primeiro dia de outono. E eu já vou começar com os cuidados com a minha fazenda. E com isso eu gostaria de responder alguns comentários que vocês deixaram nos meus vídeos, que todos inclusive me deixaram muito feliz. Obrigada por terem comentado. Vou dar algumas respostas para algumas perguntas que pode ser de mais gente e eu gostaria que vocês soubessem. Um beijo para Kailane e Priscila que comentou nos meus 2 vídeos. Todo mundo que falou que vai assistir de novo, eu vou deixar aqui um shout-out pra vocês. E eu queria responder a Vitória Silva. Ela me disse assim: nossa, me deu nos nervos ver que tu não juntou dinheiro pra comprar morangos. E eu não queria ficar regando plantas antes de conseguir os meus aspersores. Eu sou um pouco preguiçosa. Então eu foquei nas outras habilidades pra conseguir chegar nesse objetivo mais rápido. E no começo do verão eu consegui, e daqui pra frente é só pra trás. Brincadeira. Eu não queria focar tanto em cultivo nessa run, porque eu tenho a sensação que o cultivo, ele vai chegar no nível 10 até o final desse ano, porque eu vou precisar plantar em todas as estações. Então, eu pensei dessa forma, mas obrigada pelo comentário, tá? Posso fazer uma run diferente se vocês quiserem, com o objetivo de plantar até mais do que 200 morangos. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu posso tentar. Porque um dos meus objetivos, né, é chegar no nível 10 em todas as habilidades e conseguir pelo menos uma maestria no primeiro ano. Não sei como esse povo consegue de ficar, tipo, jogando a mesma coisa até chegar no nível 10 e tal, eu não consigo, eu fico enjoada. E como foi uma gameplay que eu queria fazer de forma profissional, mas é muito difícil descobrir isso, não consegui. É isso, eu não consegui, eu fiz do meu jeito para eu poder me divertir. Vou responder também a Duda Megan. Ela me disse assim: não vou guardar a semente antiga, eu sou nova no jogo e eu tô com uma semente antiga e um ovo de dragão guardados. Porque falaram em algum vídeo, eu tô muito na dúvida. Eu plantei, Duda, a semente antiga para que ela me dê vários frutos, para quando eu conseguir a minha estufa, eu possa transformá-los em semente e já plantar mais de uma na estufa. Então eu pensei dessa forma, por isso que assim que eu peguei eu já plantei. E estou guardando todas. Sobre o ovo do dragão, eu guardei um, inclusive, nesse vídeo eu errei, eu esqueci dos animais, mas eu vou explicar isso mais lá na frente. Eu passei lá no PR e comprei tudo que eu precisava, já plantei e fui pro deserto pela primeira vez, porque no dia 27 eu desbloqueei a sala no centro comunitário, então eu vim pela primeira vez aqui. E obrigada a todo mundo que comentou. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode comentar, que eu vou responder. E também posso trazer a resposta aqui se eu achar pertinente, né? Pelo menos eram dúvidas minhas quando eu comecei a jogar esse jogo. E um beijo pra Mandy, que foi muito amorzinho. E eu só quero dizer pra você que o outono chegou. Então, chegando lá no deserto, eu passei pra falar com a Sandy e comprei já as beterrabas pra uma missão futura que a gente vai ter. E nesse dia eu esqueci de dar oi de fato pra Sandy, então vai ficar durante muito tempo como se eu não conhecesse ela, porque eu só vi essa cutscene e ainda pulei. Fiz um baú ali fora, pesquei o areinha pro centro comunitário e tentei mais algumas pescarias para conseguir a carpa escorpiônica, mas nesse dia não deu certo. Às 4 horas eu entrei na mina e comecei a descer. 4h30 eu desisti, porque eu esqueci minha espada. Olha que legal. Então, passei ali na mercadora, vi todos os preços para me atualizar. Voltei pro vale, fui para as minas e fiquei por lá. Eu ainda não consegui o pergaminho do anão quarto, então voltei para os níveis de ouro e fiquei cavando esses espacinhos de terra. E comecei a acumular tudo que eu venderia no próximo domingo. A 1h40 eu fui dormir. E eu subi para mineração nível 9, liberando o cristalar e o combate nível 8. Vamos fingir que ontem eu não esqueci a espada e seguir nossa vida, tá bom? Eu me preparei para ir hoje, finalmente, de forma correta, bem equipada para o deserto. E depois de cuidar dos meus afazeres como fazendeira, eu fui checar o trabalho da Robin. Vi que ela estava trabalhando certinho, então posso sair de casa tranquilo. Passei lá pela Pen e fomos para o deserto do Cálico. Hoje eu já trouxe alguns rubis e consegui pegar 20 enguias picantes. Levei algumas bombas prontas, então foi bem mais fácil de conseguir descer, né? Ai, gente, eu não consigo jogar esse jogo sem ter as ferramentas boas, né? E eu terminei o verão com tudo dourado. Foi a primeira vez que isso aconteceu, nas outras vezes demorou um pouco mais, então foi bem satisfatório. Enquanto eu falei tudo isso, eu deixei a primeira time-lapse de fato da minha descida à Caverna da Caveira.
Cheguei às 3h50 num andar infestado de dragões. Eu estou enfrentando porque eu ainda preciso de muita experiência para chegar no nível 10 de combate. O que eu estou tentando fazer é enfrentar o máximo possível de monstros para tirar isso da minha frente logo. Eu adoro assistir rapidinho porque eu amo os barulhinhos desse jogo. Você também é assim? Ou você prefere que seja na velocidade normal? Às 7h50 eu consegui abrir um baú e peguei caixas misteriosas. Às 11h50 eu cheguei no andar 25 e decidi voltar para casa, porque fez um barulhinho de completar a missão. E me atentei ao horário, voltei para casa, separei as coisas para doar pro Gunter e para resolver depois, e as coisas para vender e fui dormir. O terceiro dia começou, como todo outro. Eu recebi 10 mil do Mr. Key por ter chegado no nível 25 na minha primeira ida. Primeira, tá? Ida. Eu consegui a conquista de artesão quando eu craftei um cristalário. Eu tirei os meus milhos e plantei alguns trigos para eu ter para dar lá no centro comunitário. Peguei os itens para levar no museu e quando eu cheguei na cidade eu vi a cutscene do quadro de aviso que eu pulei. Deixei meu regador para ficar dourado lá no Clint, passei no museu e doei os artefatos. E já aceitei uma missão da Robin, mas eu não li direito. Eu li, não li, mas eu entendi que era madeira, mas eram pedras, eu aceitei. Eu completei o conjunto de recursos de outono, eu completei o conjunto de peixes especializados e fui pro deserto. Craftei algumas bombas antes de descer. E sempre que tinha essas nuvens roxas, né, que vem mais monstros, eu ficava perto da escada pra fugir caso desse tempo, né? E no caso não deu tempo, eu morri. O Harvey, esse mercenário, me cobrou 1000 dinheiros de novo e eu ainda perdi todas as minhas enguias picantes, mas 3.100, ou seja, todo o dinheiro que o Mr. Key me deu de manhã, os 10 mil, ele tirou de mim com mais 2 mil de juros aí. Complicado, não tô gostando do Mr. Key. E aí aconteceu novamente. Eu esqueci de gravar o início do dia. Percebi perto das 4h20, quando caí no nível 12 já. Mas a partir daqui eu tenho os registros do dia. E às 7h20 da noite eu completei a missão de matar fantasmas. Eu voltei para casa, corri na casa do feiticeiro para entregar. E consegui um ticket de prêmio, já deixei um presentinho ali que eu não tenho conversado muito com ele. Organizei todos os meus itens, fiz alguns cafés e fui pra cama. No dia 5, eu consegui tirar a última árvore que estava errada ali na minha farm. Peguei todas as torneirinhas de perto das minas e craftei mais algumas lá para minha farm de resina. Passei para dar oi pela primeira vez para as minhas galinhas. Comprei 2. É aniversário do Elliot, então eu dei um cafezinho para ele. Como eu disse, eu coloquei as torneirinhas nas árvores, craftei mais algumas. Plantei as beterrabas, esvaziei o meu lago de enguias normais e coloquei as enguias de lava, mudei ali a aparência deles. Eu fui para as minas para farmar pedra, porque agora eu percebi que o desafio é de pedra e não de madeira.
fiquei lá até 1h20, resetando o nível 1 e fui pra cama. Essa noite eu consegui 100 de itens que eu peguei pela primeira vez e vendi pra ter aquela conquista de enviar um de cada item. No sábado, eu fui lá pra minha farm de madeira e peguei o máximo que eu pude. Eu dou super essa dica, tá? De você plantar aqui na área do spa e principalmente lá no deserto, que no deserto cresce o ano inteiro, né? No inverno não cresce aqui no vale, mas lá cresce. Na verdade, no vale cresce desde que você fertilize a árvore. Terminei mais algumas torneirinhas e coloquei nas minhas árvores. Fui pro deserto para buscar minha pá, que eu deixei lá. Para não gastar 500 ouros à toa, eu peguei algumas madeiras ali também. Tentei de novo pegar a carpa escorpiônica, mas não consegui. Na volta eu passei no museu e doei mais 2 artefatos. Doei mais alguns itens lá no centro comunitário e fui farmar pedra. Porque, como eu disse, tô até repetitivo, porque eu tô com raiva. Eu peguei a missão achando que era madeira. Por isso que eu tinha plantado aquele monte de madeira. Porque eu achei que eu ia ter essa missão, né? À 1h30 eu voltei pra minha casa e fui dormir. Dia 7. Meu regador está pronto. Eu aprendi a receita de tortilhas na TV. Pela primeira vez vi o recado do meu avô falando que ele vai voltar no 3º ano. Passei na vendedora e comprei um ovo grande e hoje era o último dia para completar a missão da Robin de pegar pedras. Então a partir da 1 da tarde eu já estava lá nas minas. Só que hoje eu fui descendo. Se a escada aparecia, eu descia para também pegar cobre. 4h20 eu saí das minas faltando só 2 pedras. Então eu voltei, completei, peguei os 2.500 de recompensa e voltei para os níveis de ouro para tentar pegar o pergaminho nível 4. Encontrei um elmo do escudeiro muito fofo, achei um boneco estranho, que também é um boneco raro, e voltei para casa para vender todos os itens que eu acumulei essa semana. Dei boa noite pro Garfield e consegui um lucro de 20.744. Eu consegui alguma conquista, mas eu reiniciei o jogo, aí eu não lembro qual foi nessa hora. A Robin me mandou a receita de baú de pedra e eu peguei uma missão. Ontem eu tinha comprado a receita de desidratador, então eu fiz mais alguns para colocar os meus oxicocos. Coletei os meus cogumelos que ficaram prontos, meu mel. Fiz todos os trabalhos que eu precisava fazer e fui no Clint buscar o meu regador. Passei na Robin para mover o galinheiro e os meus lagos. E mandei fazer o celeiro. Depois disso, eu fui para a cidade tentar pegar o tamboril e no meu primeiro contato com ele eu consegui. Peguei alguns outros peixinhos de rio, então eu consegui completar o conjunto de peixes de rio no centro comunitário. Peguei o ticket de recompensa e a missão da gosma prismática para eu ter aqueles totens que me teletransportam entre 2 pontos na minha fazenda. À 1h10 eu voltei para casa e fui a Mimir. No dia 9, me disseram que amanhã ia até a Feira do Orvalho. Se eu quiser participar é só levar 9 itens, foi isso que eu fiz. Eu cheguei na Marne para completar a missão do Amaranto e ela entrou pro quarto dela. Ela não vai trabalhar hoje de novo, eu não consigo acreditar. Foi nesse momento, inclusive, que eu percebi que eu não dei oi pra Sandy do deserto. Então, como eu não tenho amizade, não consegui entrar. Fiquei coletando ali nos arredores da casa dela. E no horário que ela saiu de casa, eu voltei e dei um diamante, porque ela ainda é difícil. Entrei no quarto, peguei a cueca do prefeito, entreguei pra ele no meio da praça. Eu não me importo. Eu não me importo.
Coletei as recompensas e passei pra pegar a cesta do Linus. E eu já entreguei pra ele, porque ele merece, ele é o meu melhor amigo. E agora eu só tô com 2 missões para serem feitas. Lá em casa eu plantei algumas sementes de mogno. Decidi fazer essa esquerda ali onde nascem toda vez os troncos, como se fosse uma floresta particular de mogno. Organizei os meus chapéus num baú e deixei o segundo chapéu de lixo que eu encontrei para caso eu abra o servidor para algum amigo. Comprei munição explosiva porque eu nunca tinha testado e esqueci de testar. Vi que eu estava com 290 espíritos da poeira caçados já. E como eu peguei a missão do maionese prismático, eu consegui rapidinho encontrar também o slime de arco-íris. Dropou, eu passei no feiticeiro, já entreguei para ele, completando a missão. E para terminar minha noite, eu coletei todas as madeiras da frente da casa dele, porque como eu já faço tudo para esse vale mesmo, tanto faz se eu vou acabar com a floresta, né? E eu esqueci de gravar a parte da manhã de novo, mas eu fui direto para as minas. E é isso, eu fiquei nas minas. No dia 10, eu fui para as minas logo de manhã para terminar a matança de espíritos da poeira. E antes de ir embora, eu desci no nível 80 para farmar algum ouro. E hoje eu consegui chegar em 351 espíritos da poeira caçados. 1h50 eu cheguei na minha cama, quase desmaiando, mas deu tudo certo. Dia 11 se inicia por aqui, eu tô sempre pegando ali as Jades, né? Cuidei de todas as coisas que precisavam ser cuidadas na minha fazenda. Meus bichos, deixei comidinha ali para eles para os dias chuvosos. Abri o celeiro e percebi que nem vaca eu tinha comprado. Plantei ali as sementes que tinham sobrado, né, da última ida ao PR. Fertilizei o que deu. Dei a palhar pra Pan e ela tomou. Ela chegando no trabalho, ela tomou cerveja. Eu vou voltar pra minha casa. Passei na Marne, dei o quartzo que ela tinha me pedido por missão, e completei todas as missões do meu diário. Aproveitei para comprar as vacas, né? Dei um presente de aniversário para Jodie. Dei 3 quartzos para as enguias de lava e fui pro deserto. Com a Pan, mesmo sabendo que ela tinha bebido, eu precisava ir, né? Não tinha o que fazer. Peguei alguns expressos e mais algumas enguias picantes e comecei a descer nas minas. Eu gosto de matar múmia? Não gosto, né? Eu gosto porque elas dropam tecido, é bem mais fácil do que dos outros jeitos. Às 7 horas eu desisti porque eu quase morri de novo. Voltei para casa e decidi trabalhar um pouco mais no meu layout, porque isso me acalma e a Caverna da Caveira não me acalma. Ela é o oposto, ela me deixa nervosa, esse jogo me tira do eixo. Então eu vou decorar pelo resto da noite. Como eu não vou desfazer o layout agora no outono, eu deixei algumas marcações de terra onde eu vou querer que a rua passe para eu fazer no inverno. Fui dormir na sexta, dia 12, eu decidi não coletar o mel para eles ficarem pareados, né? E passei no cliente, deixei minha lixeira para fazer o upgrade. Corri no PR para vender meus itens para ele, para poder finalmente construir uma cabana. E eu errei aqui, tá? Era para eu ter feito o upgrade ou do celeiro ou do galinheiro. Mas eu não pensei nisso, eu só queria esconder a minha bagunça, porque eu não estava aguentando mais os meus itens expostos ao Léo. Então eu fui para as minas ali no vale mesmo para farmar nos níveis de ouro e matar o caranguejo lava.
E antes de ir embora, eu tentei pegar alguns cobres. 1h40 eu fui dormir. E essa noite eu consegui o combate nível 9. No sábado, dia 13, estamos chegando na metade desse mês, hein? Eu coletei ali todas as ovas que me renderam, né? Passei na Marne para pegar alguns fenos, porque aquela colheita que eu fiz ontem não foi o suficiente. Passei na casa do prefeito para pegar todas as recompensas, inclusive um chá de estrela que eu vou dar para Abigail. E aqui uma dica, tá? No aniversário, você pode dar 2 presentes para a pessoa. Um amado, ele vai render 2 pontos se você já tiver aquele livro de fazer amizade mais rápido. E o chá de fruta estrela, ele é um presente que dá 4 corações. Então só hoje eu consegui 6 corações com ela. Guarde o chá de fruta estrela para dar no aniversário deles, porque você consegue subir do 0 ao 6 em um único dia. Eu acho que vale a pena, se você for fazer um mundo eterno igual o meu, você deixar para cuidar das amizades no segundo ano. E enquanto eu tava falando tudo isso, eu tava lá no Clint abrindo um monte de geodo e indo no museu para fazer as doações e organizar claramente por cor, porque eu não consigo fazer de outra forma. E fiquei o dia inteiro nisso, abrindo geodos no Clint e voltando lá. Às 2 da tarde eu fui nas minas para abrir mais espaço no meu inventário para poder continuar abrindo geodos e doando, que eu quero, né, conseguir doar os 60 itens para habilitar os esgotos. Eu quero poder falar com o Krobus, eu quero muito ser amiga dele. Eu deixei tudo aí pra vocês, eu não sei se vocês gostam, se vocês não gostarem, preferirem que eu tire essas cenas de organização, por favor me avisa, tá? Que no próximo eu posso fazer sem. Vendi os itens duplicados no Clint antes de ir para as minas e coletar cobre. Às 10 horas eu voltei para casa e fui dormir. Iniciei o domingo com 2.600 ouros e com Gunther na minha porta para me dar a chave dos esgotos. Mas aqui eu preciso te falar, eu esqueci de entrar nos esgotos. Fiquei super feliz, era o que eu queria, mas eu tinha tanta coisa para fazer para conseguir, né, cumprir os meus objetivos. Aprendi mais uma receita na TV, coletei a primeira leva de abóboras e consegui subir o nível de cultivo. Farmei muitas madeiras lá na minha farm de madeiras, subindo também o nível de coleta às 5 da tarde. Iluminei a minha primeira cabana e organizei as minhas máquinas lá dentro. Eu remanejei todos os itens para processar da fornalha e dos desidratadores e vendi todos os itens do meu baú rosa. Hoje é dia de fazer muito dinheiro. Fui dormir a 1h10. Essa noite eu consegui o cultivo nível 10 e fiquei na dúvida entre pegar agricultura e artesão, porque eu não tô fazendo nada de artesanato, mas peguei a profissão de artesão mesmo. Não sei por que tá demorando tanto para passar. E coleta nível 10, eu peguei a profissão de botanista, para as coisas sempre virem em dobro. E hoje o lucro foi de 56.781. O dia 15 do outono iniciou chuvoso. A Marne me avisou que eu posso pegar um novo animalzinho se eu quiser e que ela também tem a autorrecolhedora disponível, que é um pouco caro, mas que vale a pena, e eu também acho. E ele me falou, o prefeito me disse sobre a feira do orvalho que vai ser amanhã. Fui na Robin, comprei algumas madeiras dela mesmo para fazer mais uma cabana. Gente, eu fiz outra cabana ao invés de melhorar o celeiro ou galinheiro.
Passei no centro comunitário e completei o aquário. Os Junimos ficaram muito felizes e me deram mais uma estrela. Eu completei também as plantações de outono e as plantações de ouro. E ficou faltando então os itens animais, que eu percebi então que eu tinha feito uma besteira, mas eu não ia reiniciar esse dia. Eu vou até o fim nas escolhas que eu fiz. Como a gente pode ver aí, só falta a mineração e o combate para chegar no nível 10. Eu tinha uma missão de pegar 100 carnes de inseto, então eu fui para a mina normal mesmo e passei o dia ali nos andares de cobre. À noite, os Junimos arrumaram ali a pedra brilhante para mim. E o dia 16 veio mais bonito, sem chuva. Eu fui pra feira do Orvalho e coloquei os meus itens. Levei até o tamboril pra ficar esfregar na cara do Pierre que eu sou melhor que ele. Consegui 264 fichas estrelas e apostei. Eu não concordo com apostas na vida real, mas no jogo eu aposto. Enquanto eu apostava, eu pedi pro prefeito analisar, né, as nossas barracas. E é claro que eu ganhei. Comprei o espantalho e ficou faltando algum dinheiro para fruta estrela, então eu voltei a apostar e consegui tudo o que eu precisava. E consegui então a minha segunda fruta estrela. Voltei 10h50 para minha casa e fui dormir. Hoje eu consegui um dos itens pela primeira vez. Todos os primeiros itens eu vendo, porque eu quero ter aquela missão, né, de vender todos os itens. Então por isso que eu tive esse pequeno lucro hoje. No dia 17, eu fiz algumas colheitas, mudei os covos de lugar, conferi o serviço da Robin e decidi fazer algumas modificações ali na direita da minha fazenda. Eu mudei o piso para esse de argila. E coloquei os para-raios na esquerda da minha fazenda. Fui para o deserto às 10h40. Entrei nas minas, era um dia de sorte, consideravelmente sorte. E eu consegui subir o nível. Fiquei até a 1h10, organizei meus itens e deixei tudo que eu poderia precisar lá, como jades e rubis e itens para fazer bombas. E a 1h40 cheguei em casa. Fui dormir. E como eu disse, hoje eu alcancei a mineração nível 10 e eu escolhi a profissão de gemólogo. Agora falta só o combate. Meu Deus, eu estou ficando cada vez mais ansiosa. Levei alguns itens na mina para vender depois pro Marlon. Dei outro diamante de presente de aniversário pra Marnie. Vi a cutscene do Willy sobre a peneira e pulei. Movi as 2 cabanas que eu não precisava para a área de argila que eu fiz e mandei a Robin construir um silo para mim. Também peguei ali uma bancada de trabalho, um fogão lareira. Modifiquei isso lá em casa e fui pro deserto. Testei finalmente as munições explosivas que eu tinha comprado no Marlon há tempão atrás, mas eu não lembrava. E hoje eu consegui um valorzinho aí de R$ 200. No dia 19, nossa, o que foi esse no dia 19? Eu já tinha ganhado um pouco mais de 300 mil. E eu tava um pouco ansiosa, porque no inverno a gente sabe que é bem mais difícil de conseguir dinheiro, né? Será que eu vou conseguir mesmo alcançar esse 1 milhão? Ai, Jesus, que desespero. Meus barris lá fora ficaram prontos, então eu decidi transformar uma cabana em processamento de comidas e a outra cabana em fornalhas. E fiz toda essa organização. Passei na vendedora. Ela não tinha nada de bom para me vender.
e fui para as minas normais para matar os insetos. Eu tomei um almíscar de monstros para fazer eles aparecerem em mais quantidade e às 11h20 eu voltei para minha casa. Eu separei aqui na minha casa os itens por estação. Eu não tinha falado sobre ainda, mas aqui estão os itens da primavera, verão, nananã. Fui dormir. E sábado, dia 20, tá quase terminando essa estação. Eu já fiz algumas coletas e fui coletar feno para encher o meu silo, porque, né, no inverno tudo isso morre e eu ia ter que comprar da Marne. Coletei todos os ovos, percebi que as galinhas estavam bravas, possivelmente porque estão sem comer, mas tudo bem. Movi de novo a cabana, porque eu não consigo me parar, e deixei a fornalha mais perto da minha casa. Finalmente pedi o upgrade do galinheiro, levei o ovo grande que as minhas galinhas botaram no centro comunitário, completei uma missão com a Caroline e continuei as organizações das minhas cabanas. Completei a missão do Willy ali dos 100 carnes de inseto, peguei o ticket, consegui uma cama nova. Se você tá curioso, eu vou deixar aqui na tela o tempo que eu tenho desse jogo. Considere que o inverno já foi gravado, mas eu ainda sou noob, tá? Não esperem muito de mim, por favor. Fiz mais barris, coloquei abóbora para serem processadas. No dia 21, iniciei aprendendo uma receita de inhame e ganhei R$ 500 do prefeito. Finalmente ele tá fazendo alguma coisa útil da vida dele. Às 10h30 eu cheguei no deserto, porque de domingo a gente pode comprar escadarias por uma jade. Então, troquei tudo que eu pude e comecei a descer. Só que eu cheguei tarde aqui, né? Eu não tava achando que tava valendo a pena. Então, às 8 horas da noite eu voltei para minha casa. E fui fazer a venda semanal. Passei por todos os baús, né? Conferindo o que eu tinha em muita quantidade. Guardei meus itens para não vender igual aquela vez que eu vendi um monte de ferro e ouro junto. Reorganizei minha casa de novo para fazer os cristalários ficarem alinhados. Fiquei esperando as ovas ficarem prontas e coloquei novas para processar. E fui para a cama. Essa semana eu consegui um total de 98.940. Acho que foi meu maior lucro até então, né? Dia 22 começou na Fazenda Perfeição e eu trombei com a parede. A Robin me falou que nessa expansão de galinheiro eu posso chocar ovos, então depois eu vou colocar o ovo de dragão. Passei na Marne e ela não tá trabalhando, adivinhe? Não tá. Peguei ali uma missão de pescar 20 peixes de lago. Comprei 2 livros no vendedor de livro, 3 livros, 2 de poder e um catálogo de preço, e ativei todos eles. Vi a cutscene mais estranha do Willy, com esse pedaço de carne vivo, meio morto aqui. Mas tudo bem, faz parte, né? Pesquei um pouco ali na praia porque ainda não peguei os peixes de outono, porque como eu já alcancei o nível 10, eu não foquei nem um pouco. Às 7h30 eu consegui um baú do tesouro. Voltei para casa e coloquei mais alguns covos ali no meu laguinho. E fui para a cama. No dia 23, dia de chuva, bem gostosinho, coletei alguns coletei alguns mels e as minhas plantações. Voltei os para-raios para frente da cabana e fui pescar. Mandei a Robin finalmente fazer o upgrade do celeiro grande.
Completei a missão ali do Demetrius e voltei pra fazer a missão dele também, né? De pegar mais 10 peixes no lago e completei. E fui pras minas pra tentar pegar enguias de lava, mas não deu muito certo. Voltei pra casa perto da uma e fui pra cama. No dia 24, eu recebi uma receita de computador da fazenda, do Demetrius, e um tônico de energia da Pan. Já craftei o computador e deixei aqui fora mesmo. E coletei tudo que eu precisava na fazenda. Você achou que esse vídeo ficou com muita time-lapse? Você gosta? O que você acha? Comenta aqui pra eu ficar sabendo. Dei o presente pro George, que tava de aniversário. Na vila, eu aceitei mais uma missão e fui pro deserto. E hoje eu fiz uma coisa diferente. Eu fui até o nível 12, estava muito difícil, porque é um dia de azar. Então eu comecei a reiniciar o nível 1. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, só lá na mina normal. Só que como sempre reinicia, nunca vem o mesmo nível, sempre vem dificuldade diferente. Então foi bom pra mim. Porque eu precisava só do combate, eu não tava com o objetivo de descer lá embaixo. Eu quero irídio? Eu quero, mas eu ainda não tô pronto, eu sou muito ruim nas minas. A 1:10, eu cometi um erro, um deslize, e morri. E o mercenário do Harvey de novo me cobrou 1.000 dinheiros. 1.000 dinheiros. Ai não, olha, é incrível. Como que pode o serviço público estar fazendo isso comigo? É inaceitável. Dia 25, me levantei brava, com raiva dele. Organizei o meu inventário. Recebi uma receita do George. Comprei um piso lá no PR, pedi meus cafés de volta pro Marlon. Inclusive, como é que o Marlon sabe disso? Eu acho que é ele que tá pegando. Peguei 4 aspersores com o ticket ali na casa do prefeito e comprei patos e cabras. Comprei também a autorrecolhedora e fui pro deserto. Ficar reiniciando o nível 1 para conseguir o nível de combate. E foi muito bom, porque no nível 1, pela sei lá quantas 20ª vez, eu consegui um anel da sorte num barril, gente. Fiquei até a 1:20 e fiz questão dali pra frente de abrir todos os baús, os barris. Voltei pra casa, organizei os meus itens ali no baú de venda. E fui dormir, quase desmaiei na minha garagem. Dia 26, o Marlon me entregou os meus cafés. Obrigada, Marlon. O prefeito me avisou que vai ter uma festa. Eu vi que as enguias de lava estão querendo basalto. Veio um óleo de trufas na vendedora. Eu peguei esse óleo de trufas, mas eu não peguei porcos. Hoje é o antepenúltimo dia de outono, então mesmo que eu os pegue agora, eles não vão cavar trufa. Então já é certo que eu não vou conseguir completar o centro comunitário nesse ano. Porque eu achei que ia vir na vendedora e eu conferi no Predictor, ela só vai trazer no último dia do inverno do segundo ano. Então é um objetivo já que não vai ser completado. Eu preciso ser sincera com vocês. Voltei para casa, organizei tudinho, me preparei para o dia seguinte. E essa noite eu consegui o combate nível 10. Deu certo a minha estratégia de ficar reiniciando o nível 1 e eu escolhi a profissão de bárbaro, que aumenta 10% do meu dano geral. E hoje abriu a caverna da maestria. Eu recebi ali, né, a mensagem bem cedinho. Então eu já coletei a última colheita do outono. Comi uma enguia picante e um cafezinho para ficar mais rápida. Tô mostrando na tela aí pra vocês que eu tô com a segunda fruta estrela, todas as habilidades no nível 10, muito feliz. Desci lá embaixo e abri a caverna da maestria, li a mensagem do meu avô sobre eu ser foda pra caramba. Obrigada, avô. Finalmente lembrei de ir no lindo do Krobus, gente. Eu nem tinha dinheiro pra comprar a terceira fruta estrela, mas eu dei oi ali pra ele, peguei um Rossomach. Coloquei o piso lá em casa.
Vendi alguns itens pro Marlon para conseguir mais algum dinheiro. Farmei mais madeiras ali no spa. Replantei tudo porque a gente sempre precisa de madeiras. E fui para a festa do Halloween da cidade. Comprei o espantalho raro, uma receita e peguei a abóbora dourada. Voltei para casa logo em seguida e fui para a cama. No dia 28 eu aprendi o molho de alcachofra com a rainha do molho. Completei o conjunto do encantador e doei alguns itens no centro comunitário. Peguei mais uma missão de ticket e eu não tô lembrando de completar essas missões, viu? Complicado. E voltei a cuidar do layout da minha fazenda da perfeição. Ali no meio das construções eu percebi que os lagos estavam me atrapalhando, então eu movi eles lá na hobby. Sim, eu perdi tempo só para fazer isso. Sim. E ainda não tô satisfeita. Eu não sei se vai ficar assim, se esse vai ser o layout final, porque cada dia eu acordo de um jeito e eu quero essa fazenda, né, de uma forma. Fui correndo no deserto, porque hoje era dia de comprar escadarias, então gastei todas as minhas jades. Voltei, entreguei um cacto para Hayley e peguei mais uma recompensa de ticket no prefeito. Esperei as ovas de peixe carmim ficarem prontos para enviar hoje, que hoje é dia de ganhar dinheiro. E enviei todos os meus itens de novo. Todo domingo eu vou falar isso. Eu passei olhando todos os meus baús e tudo que eu tinha extra eu vendi. Aí eu troquei o primeiro cristalário para me dar rubi, para eu poder pegar bastante enguia picante. Hoje eu consegui um total de 91.635 ouros. Consegui encerrar o outono, completando a terceira sala do centro comunitário. No último vídeo eu coloquei que eram 7, mas são 6. Consegui nível 10 em todas as habilidades e liberei o acesso aos esgotos. Consegui o segundo peixe lendário, tamboril. E dos objetivos gerais, então, eu consegui completar 2 de 9 nessa estação. Meu Deus, tem muita coisa para fazer no inverno. Será que vai dar certo? Já tô começando a ficar nervosa e suar frio. Mas eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada de novo a todo mundo que comentou. E se você assistiu até aqui, muito obrigada também. Um beijo no coração, se inscreve e não esquece de deixar seu like. Tchau, tchau!